do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Hoje nós comemoramos a memória do Santo Metropolitano Antônio de Kiev, quase nosso contemporâneo. Faleceu em 1936, já na diáspora. Sem medo nenhum, podemos dizer que ele é um dos maiores expoentes da ortodoxia do final do século XIX e do início do século XX. A obra escrita que ele deixou comporta 17 volumes. Mas Santo Antônio tem uma função ainda maior na história da Igreja Ortodoxa Russa, pelo fato de ele ter sido um dos grandes candidatos para o Patriarcado de Moscou em 1918, quando havia sido decidido que, depois de mais de 200 anos sem um patriarca, a Igreja Ortodoxa Russa deveria ter novamente um patriarca. E no concílio da Igreja Russa, que foi convocado, foi preparado com antecedência, mas aconteceu já durante a Revolução, e algumas das sessões desse concílio aconteceram em momentos de tiroteio, momentos em que até o local onde os bispos e os outros membros do concílio estavam reunidos foi alvejado. E para a eleição do novo patriarca, vários candidatos, entre eles Tikhon, arcebispo Tikhon, e o metropolitano Antônio de Kiev. Sendo que o metropolitano Antônio era praticamente o favorito a ser escolhido como patriarca da Rússia. Mas, pelos caminhos de Deus, o escolhido foi São Tikhon, que se tornou patriarca no período mais difícil, mais pesado da história da Igreja Russa. Nem o período dos mongóis, da invasão dos mongóis, foi tão difícil quanto o início do século XX. Com o advento do comunismo, com o advento da perseguição de todas as formas possíveis e inimagináveis ao cristianismo na Rússia. Mas Santo Antônio acabou recebendo de Deus uma incumbência tão alta quanto a do patriarca Tikhon. Enquanto o patriarca Tikhon dirigia o navio da ortodoxia dentro da Rússia, o metropolitano Antônio ficou com a incumbência de dirigir o navio da Igreja na diáspora. Ele saiu no final da Guerra Civil, ficou um tempo em Constantinopla, depois em Belgrado, na Sérvia, e em contato com os patriarcas das outras igrejas, o patriarca de Constantinopla, principalmente enquanto ele estava ali, conseguiu manter a independência da Igreja Russa na diáspora, manter as suas próprias características
e foi convidado pelo patriarca da Sérvia para estabelecer residência em Belgrado, perto de Belgrado, onde foi recebido como um irmão e de onde ele cuidava do seu rebanho, naquele momento espalhado já pelos 4 cantos do mundo. O trabalho que ele empreendeu, e depois os seus sucessores, Santo Anastácio, Santo Filareto, permitiram que a Igreja Ortodoxa Russa na diáspora se mantivesse firme até os dias de hoje. Cada um deles tinha a sua característica especial. Santo Antônio, teólogo, erudito, com forte caráter. No momento mais difícil da Igreja Russa, na diáspora, ele conseguiu manter a unidade dos fiéis. Santo Anastácio, um grande homem da oração, do jejum, que sucedeu a Santo Antônio depois de 1936 e foi metropolita da Igreja na diáspora até 1964, com as suas orações, com seu jejum, foi o exemplo para os fiéis. Santo Antônio faleceu em Belgrado, foi sepultado no cemitério russo de Belgrado, e até hoje a capela, que é a cripta onde ele se encontra, o corpo dele se encontra, é lugar de peregrinação para os fiéis. Infelizmente, os caminhos tomados depois da morte do patriarca Tikhon na Rússia pela Igreja levaram a Igreja por caminhos muito tortuosos. Mas no início, o patriarca Tikhon deu a sua bênção ao metropolita Antônio para a formação da Igreja na diáspora. Embora mais tarde outros dirigentes da Igreja fizeram o possível para denegrir a imagem do metropolita Antônio e dos outros bispos que se encontravam na diáspora, e não só denegrir, mas ao mesmo tempo pedir, ou oferecer, ou exigir, melhor ainda, que eles voltassem para a União Soviética e não Rússia, e renunciassem a tudo aquilo que eles haviam dito contra o comunismo, contra o novo governo que havia se estabelecido já a partir daquele momento da União Soviética, não mais Rússia. Mas o metropolita Antônio se manteve firme, junto com seus irmãos bispos que estavam na diáspora, e se manteve fiel àquilo que era a pedra fundamental da ortodoxia durante 1000 anos, e não aquilo que havia sido impingido ao povo russo a partir da morte do patriarca Tikhon em 1925. Vamos pedir que Santo Antônio continue rezando pela Igreja Russa, que passa hoje por momentos muito especiais, não só na diáspora, mas principalmente na Terra-mãe. A Rússia, a Igreja hoje passa por momentos de renascimento,
mas ainda carregando muitas pedras que deveriam ser jogadas fora. Que Santo Antônio ajude a Igreja da Rússia, com as suas orações, a se livrar do peso desnecessário e ver a beleza, a realidade da pureza, da ortodoxia em tudo. Que Deus nos ajude.